Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse nosso episódio do HumanizeCast com esse tema fantástico e super importante no momento atual. NR1 e saúde mental, do papel à prática. E isso é fundamental e importantíssimo, por quê? Porque hoje isso está se transformando em legislação dentro das empresas, está entrando como uma norma regulamentadora. Regulamentadora, isso mesmo. Obrigada, doutora. E as empresas, elas precisam cumprir vários quesitos. Já era um tema muito importante a saúde mental já há muito tempo e hoje mais ainda porque isso agora se torna legislação. E muitas vezes a gente até entende no papel o que pode ser feito, mas como que isso realmente se torna algo prático, como vai funcionar na prática. E é por isso que hoje nós temos a nossa convidada muito especial que veio bater um papo sobre isso com a gente, trazer todo o seu conhecimento, que é a doutora Adriana Pacholoc. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, Andressa. Muito prazer estar aqui com vocês, Sara. Prazer. Boa tarde. Somos nós quem agradecemos, ficamos muito felizes aí por você ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo. E, como sempre, a nossa querida Sara aqui conosco. Boa tarde, Sara. Para fazer todas as perguntas. Hoje eu fui em 2 clientes que estão cheios de dúvidas sobre a NR1, então hoje vamos tirar todas aqui. Tenho certeza que esse nosso episódio de hoje vai ajudar muita gente, muitos empresários, muitos gestores com essas dúvidas que existem, né, de como realmente aplicar, trazer para a prática tudo isso que é necessário. Então, vamos começar pelo começo. Na verdade, começo assim, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre você, da tua história, trajetória profissional. Ok. Bom, eu sou médica há quase 20 anos, 18, 19 anos, eu acho. Eu saí da faculdade e fiz residência de medicina de família e comunidade, né? Eu tinha a intenção de trabalhar com prevenção mais do que com... não tratamento, mas eu entendia que tudo precisava iniciar com prevenção, né? Eu acho que a gente gasta menos, não só financeiramente, mas o estresse, né, familiar da própria pessoa no momento do tratamento, ele custa, né? De alguma forma, mesmo que seja, custa o sofrimento, custa em dinheiro, enfim. Então eu fiz medicina de família, eu venho do interior, então eu entendia que era esse o canal. Aí na sequência fui trabalhar e acabei tendo contato com a medicina do trabalho, fiz especialização, depois fiz prova de título da medicina do trabalho, né? Passei a trabalhar com perícia médica judicial e na sequência, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz especialização em psiquiatria, né? Eu trabalho numa indústria. Essa indústria, na época, nós fizemos um deployment dos atestados e percebemos que havia muitas pessoas que se afastavam por queixas de saúde mental, né? E por queixas também simples, entre aspas, claro, que não se encaixavam em nenhum diagnóstico. Dor de cabeça, por exemplo, né? Dor de barriga, né? Dor abdominal, uma dor que você avalia, uma cervicalgia, então... que não se enquadrava em nenhum diagnóstico, né? E aí eu fui fazer a especialização justamente para trabalhar em cima disso e nós tivemos excelentes resultados. Bacana. Então, uma grande experiência aí na área, né? Sim, bastante. Legal. E pessoas, né? Você, como eu, né? Sou também da área de saúde, psicóloga, a gente adora trabalhar com pessoas, entender pessoas e contribuir, né? Sim, com certeza. Mesmo você nessa área que é economista, mas também, né? Economia do comportamento, né? Utilidade, né? A doutora falou ali do custo, né? Que não é só financeiro, né? É o custo de tempo, é o custo de vida, né? Exato. De quanta vida eu perco quando eu preciso parar para tratar uma doença, né? Então, isso também faz parte da economia, porque é estudo do uso dos recursos. Né? E o nosso corpo é um recurso. Exato. Na verdade, enquanto trabalhador, é o único recurso que você tem. Exato. Né? E quando a gente pensa em custo, na verdade, tem o custo, eu falo o custo psíquico, né, de ter alguém doente na família. Então, tem o meu custo, né, porque às vezes eu preciso parar de trabalhar para cuidar, né? Essa pessoa que está doente também acaba se afastando do trabalho, então acaba encarecendo a questão previdenciária mesmo, né? Não só a família, o poder de... Exato, mas a sociedade, isso impacta. E para a empresa, né, que ele já fez a admissão da pessoa, né, do trabalhador,
já treinou e não tem naquele momento aquele paciente. Daí tem a questão também de plano de saúde, acaba encarecendo na sinistralidade dos convênios. Eu acho, é estranho, né? Tem muita gente que questiona o médico, fala, eu acho. Mas eu acho mesmo que o plano de saúde não deveria chamar plano de saúde, deveria chamar plano de doença, porque infelizmente a gente ainda trata muito a doença, né? É sempre reativo. A gente agora está começando a pensar, os planos de saúde estão começando a pensar de forma preventiva, né? Justamente para conseguir gastar menos, né? E tratar mais as pessoas de uma forma preventiva. Muito bom. E a NR1, na verdade, ela vem agora também nesse caráter preventivo dentro das empresas, certo? Na verdade, a NR1 ela sempre teve esse caráter preventivo quando a gente avalia a questão da avaliação dos riscos ocupacionais, né? Então, a NR1 ela já trazia a questão dos riscos ocupacionais, mas quando se fala em riscos ocupacionais, as pessoas acabam pensando mais em acidente, por exemplo, em doença, né? Em doença que é palpável, que é física. E aí já tem também a questão da ordem de serviço, o trabalhador quando entra assina uma ordem de serviço, que é o conhecimento dele sobre os riscos que ele estará exposto, né? Não só a acidente, mas a perda auditiva e dentre muitos outros, né? As doenças também consideradas ocupacionais de acordo com aqueles riscos, né? Então a NR1 ela já trabalhava dessa forma, mas agora veio a questão dos riscos psicossociais. Quando eu falo em riscos ocupacionais, ele é bastante abrangente, né? Então, de repente, esses riscos psicossociais já estavam ali embutidos, mas a gente não percebia. E aí houve uma necessidade da mudança de legislação justamente para que a gente começasse a olhar para eles. Bacana. E o que, assim, quais são as mudanças mais significativas, ou o que veio agora de adicional, que foi mais significativo do que era, né? Mais esse contexto da saúde ocupacional para agora também entrando na questão aí psicossocial. Hoje, na verdade, a gente vai realmente precisar olhar porque virou legislação, né? Nós já deveríamos estar olhando para essa questão psicossocial, né? Porque o trabalhador que está sob um risco, não só no trabalho, mas também, quando a gente fala em psicossocial, a gente fala de tudo, né? Todos os riscos que envolvem a construção do indivíduo. Então, o ambiente que ele está trabalhando, o gestor, os colegas de trabalho, mas também a gente tem a questão da saúde da família, né? A saúde psíquica da família. De repente, ele mora num ambiente de drogadição ou com mais riscos, vamos colocar assim, né? A integridade física mesmo. E aí nós temos essa situação. Hoje nós vamos ter que olhar para a questão psíquica. Isso é algo bem interessante que você trouxe, algo que eu sempre me questiono também, né? Porque quando a gente fala a questão de riscos psicossociais, o que a gente entende dentro da empresa, enquanto ambiente, o que ela pode ou não, a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda nisso, né? Mas o que ela pode ou não, deve ou não fazer para que ali seja um ambiente saudável, né? Também psicologicamente e tudo mais. Mas a gente entende que a questão da saúde mental, ela não vai se limitar só dentro da empresa, exatamente por isso. Muitas vezes a gente tem uma empresa que ela constrói todo um contexto, ou ações, oportunidades para um desenvolvimento saudável, né, mental saudável, porém fora dali a pessoa tem ou um contexto familiar, ou atitudes, comportamentos que vão exatamente o oposto, né, e até onde vai essa responsabilidade que é da empresa? Né? Até onde que, não, isso aqui realmente da empresa, a partir disso aqui já é do indivíduo também, porque tem essa necessidade do indivíduo, do profissional, da pessoa, ela também assumir essa responsabilidade em relação à saúde mental dela, né? Claro, não só a saúde mental, mas a saúde física, né? Integral, né? O quanto o médico orienta a fazer atividade física e as pessoas não fazem. Exato. Então isso depende muito mesmo do indivíduo. Mas assim, quando a gente pensa na empresa, a gente fala muito na questão do absenteísmo, né? Então, na verdade, todos os indicadores reativos é o que já aconteceu, né? Então, quando eu falo em absenteísmo, eu tenho as ausências, algumas justificadas, outras não justificadas, mas o absenteísmo é qualquer ausência, né?
Nós temos também a sinistralidade do convênio, do plano de saúde, que a gente consegue fazer um deployment e avaliar exatamente onde que nós estamos gastando mais, né, em consultas, internamentos, exames, cirurgias, enfim. Às vezes um indicador importante é uma mesma pessoa gastando com muitas consultas, com muitos especialistas diferentes, né? Às vezes a gente tem uma doença psíquica associada, porque ela busca e, na verdade, entre aspas, não acha, né? Mas aí tem também um indicador que é proativo, que nós podemos pensar, que é o presenteísmo, né? O que é o presenteísmo? O presenteísmo é quando eu estou lá de corpo presente, né? Eu estou trabalhando, eu não faltei ao trabalho, mas eu não estou no meu 100%, né? Eu estou trabalhando, mas às vezes a minha cabeça está em outro lugar. Então tem várias formas aí, vários motivos para o presenteísmo. De repente um problema mesmo em casa, né? Meu filho está doente, briguei com a esposa, estou com um problema financeiro, né? Nós vemos bastante isso, essa questão financeira. Muitas vezes essa busca pelo financeiro vem no consultório ou para o líder como um pedido de ser desligado, né? Porque às vezes ele precisa daquele dinheiro para pagar alguma situação. E aí quando você aborda, muitas vezes você consegue inclusive reverter esse pedido de demissão, né? A empresa tem várias formas de ajudar. Outra causa bastante importante de presenteísmo é dor de cabeça, dor abdominal, uma cervicalgia, dor lombar, né? E aí ele vai, às vezes, no especialista, ao invés de buscar um clínico ou até o médico do trabalho da empresa, e ele volta com o diagnóstico de não é nada, né? Porque assim, ele tem uma dor, que é uma dor pontual. Outra forma da gente conseguir absorver essa informação é através dos ambulatórios médicos das empresas que têm saída de medicação, por exemplo, né? O funcionário vai muito ao ambulatório, vai com muita frequência e com muitas queixas, né? Queixas pulverizadas, às vezes, que realmente não indicam também um diagnóstico. Aí você precisa chamar para entender o que está acontecendo, né? Paciente jovem com muita queixa, muito atestado, eu chamo também para saber exatamente o que está acontecendo, né? Às vezes de uma forma bastante direta até, né? Porque você pergunta ao paciente, tá acontecendo alguma coisa com você? Tá tudo bem? Aí ele fala, não, tá tudo bem. Mas é que eu observei que você tem muitos atestados, você é jovem, né? Que eu tenha conhecimento, não tem nenhuma doença de base que possa estar gerando isso. Então eu fiquei preocupada. Né? Realmente talvez seja um indicativo de que alguma coisa em casa ou no trabalho esteja acontecendo. Eu achei interessante, né, que você falou assim, que às vezes ele está com um problema financeiro, e esse problema financeiro vai gerar uma questão aí de um problema psicológico, né? Sim. A empresa, eu já por diversas vezes fui chamada em empresas como economista para ir falar sobre educação financeira das pessoas, né? Que é uma dificuldade no Brasil de maneira geral, devia ser disciplina escolar. Planejar, né? Exato. Assim como saúde, né? Exato. Ou dói no bolso ou dói na saúde, né? Esse acompanhamento preventivo aí, então, a doutora enxerga como algo integral, que a gente precisa olhar as raízes para começar a tratar a partir das raízes. Porque daí me veio também a questão da liderança, né? Por que será que? Porque a parte psicossocial, ela vai além da própria natureza da ocupação, né? É diferente de uma pessoa que trabalha o tempo inteiro de pé, ela vai ter problemas ali físicos que vêm da natureza da ocupação. Mas no caso dos males aí psicossociais, eles vêm independente da ocupação, porque eu posso ter um ambiente confortável, um ar-condicionado, tá tudo certo fisicamente, mas a minha liderança não está preparada para trabalhar com um trabalho sob pressão e está causando mal à equipe. Né? Então, como que será que as empresas vão se preparar para isso, né? E se a ANR prevê alguma coisa em relação a isso que a empresa precisa entregar efetivamente para que a gente evite, por exemplo, assédio moral e outras coisas que acabam trazendo as doenças, né? Sara, acho que é importante avaliar os KPIs da empresa, né? A questão dos indicadores, então, avaliar atestado, né? Tem um questionário que eu gosto bastante, que é o SRQ1,
que faz na verdade, ele serve para fazer uma boa análise, né? Ele não serve como tratamento, nem como diagnóstico de doenças psíquicas, mas ele faz um screening mesmo, né? Para que a gente consiga avaliar as pessoas que estão apresentando respostas sim, né? Então, se tem dor de estômago, se tem dor de cabeça, então é sim ou não a resposta, né? E quando você tem mais do que 7 sims, você precisa chamar para avaliar, né? Preferencialmente o médico, mas também pode ser um psicólogo, ou qualquer outra pessoa que tenha não capacitação, mas assim, que já tenha tido algum treinamento, né? Pelo menos para identificar essas pessoas e dar um encaminhamento. Uma outra forma, tem vários questionários também que são validados já, não só para identificar absenteísmo, mas também para identificar o presenteísmo, né? Eu gosto bastante do mapa de calor da empresa, então quando você coloca o mapa da empresa e coloca os pontinhos em vermelho, né, onde você tem mais aquele risco específico, né, dá para colocar uma legenda, inclusive, para você identificar. Quando eu tenho colaboradores que têm queixas psíquicas e é pulverizado, me preocupa menos do que quando vem muitos do mesmo setor, né? Porque aí sim eu preciso buscar a liderança. Então, para fazer uma análise desses riscos, né? Eu já falei um pouquinho, né? Tem uns questionários que são bastante específicos para gerar KPIs, né? Antes de começar aqui, a Andressa até me falou, mas como que a gente vai avaliar algo que é tão do indivíduo, né? Às vezes é algo mais subjetivo, né? Super, exato, mas a gente consegue sim transformar em números, né? Para ter uma ideia um pouquinho melhor. E aí também o que nós precisamos é ter ações, né? Ações reais para ver como que nós vamos tratar isso, porque não basta você ter um diagnóstico da empresa, né? Como, por exemplo, eu faço lá uma análise ergonômica da empresa, né? Do parque industrial. Eu fico sabendo que riscos eu tenho, mas se eu não tratar, não serve para nada, na verdade, né? E é mais ou menos a mesma coisa com a questão psicossocial. E aí definir algumas estratégias para trabalhar de forma preventiva. É isso que eu ia perguntar, porque esses dados, indicadores, eles vêm mostrar, e claro que eles também servem para uma prevenção, né, até para a gente entender, assim, o que está sendo feito hoje está sendo efetivo ou não, né, mas o ideal não, né, o correto é que a gente realmente foque na questão da prevenção, ações preventivas, né, doutora? Isso. A NR1, ela não traz para nós que há necessidade de contratação de algum profissional específico e nem de termos um psicólogo, por exemplo, dentro da empresa, né? Não há essa necessidade. Mas de buscar realmente ações para que a gente consiga trabalhar um pouco mais essa questão. Então, por exemplo, hoje temos algumas empresas que prestam serviço como consultoria, né, para dar treinamento para liderança, enfim. Na minha opinião, a presença do médico do trabalho na empresa, ela é fundamental, né? Porque por mais que ele não seja psiquiatra, né? Não tenha, ele tem uma formação médica, ele passou pela cadeira de psiquiatria, então ele consegue sim fazer uma boa análise e dar o encaminhamento correto para esse profissional. O treinamento para a liderança, ele é fundamental, né? Para que eles tenham uma escuta ativa, né? Eu sempre falo do ouvido gentil, né? Que é você saber ouvir mais do que falar, inclusive, né? E ouvido gentil por quê? Porque ele está totalmente livre de julgamento, né? A dor do outro é do outro, não é minha, então eu não tenho como julgar a dor do outro, né? Porque é ele que está sentindo, afinal de contas. Então eu preciso, às vezes, só ouvir, né? E buscar buscar um recurso, seja no RH da empresa, seja no ambulatório da empresa, de uma forma com que eu consiga tratar. Então, educar a liderança para isso, não só a liderança do chão de fábrica, mas todos os níveis hierárquicos, né, é importante. Fazer DDS, que são os diálogos de segurança, né, para falar diálogos diários de segurança, né. Posso falar de saúde mental, eu posso falar dos riscos que as pessoas estão sofrendo, posso falar de comportamento, posso falar de saúde, posso falar de meio ambiente, enfim, tudo que for necessário nesses diálogos, porque aí eu consigo garantir que vai chegar na produção,
né, na operação da fábrica. Porque às vezes eu faço só comunicados, e eu não garanto que as pessoas leram o comunicado, né? Então, quando eu faço DDS, é a melhor forma, no meu entendimento, para chegar neles. Uma outra ação, que tem algumas empresas que fazem, né? Eu trabalho hoje na Continental, não sei se podia divulgar, mas divulgando. Sim, sem problemas. A P&G tem também, dentre outras empresas. Nós montamos um programa chamado Guardiões da Saúde. Nas outras fábricas, né, das outras empresas tem outros nomes. Mas o que é o programa do Guardiões, por exemplo? São pessoas da produção, enfim, são pessoas da fábrica que se identificaram com o tema, foram treinadas, né, para ter um ouvido gentil e saber o que fazer com aquilo, né, com aquela informação. Inclusive, tem um termo de sigilo assinado, né, conosco, para garantir que não vai virar uma fofoca, por exemplo, né? É realmente um ouvido gentil, né? E são pessoas que estão ali com os colegas no dia a dia e ajuda, na verdade, com que essas pessoas busquem mais rápido o ambulatório, né? Eu sempre falo para eles identificarem o diferente, né? Se, por exemplo, eu tenho... Porque é difícil, né, a gente falar exatamente o que encontrar, né, o que buscar. Na verdade, se eu olhar o diferente já faz um screening bastante importante. Então, por exemplo, uma pessoa que está sempre feliz, alegre, vai tomar café com todo mundo, de repente começa a se isolar, fica mais quietinha, né? Ou uma pessoa que começa a ficar muito reativa, reclamar demais, também é um indicativo, né? Às vezes você pode, inclusive, abordar, né, o colega, falar, olha, eu percebi que você é sempre animado, feliz, de repente você está mais isolado, mais quieto, não vai mais tomar café com a gente. Queria saber se está acontecendo alguma coisa, se você precisa de ajuda, né? E eu estou sempre aqui, né? Então, treinar essas pessoas para receber o problema, né? E daí também levar para o ambulatório, para ter a tratativa adequada, às vezes, para o RH. Tá? Isso é bem interessante, porque traz esse foco em relacionamento, né? Exato. As pessoas estarem atentas umas às outras. E é bem esse movimento contrário do que a gente estava vindo, né? As pessoas cada vez mais sem olhar uma para a outra, mais individualizadas, até ali no automático, muitas vezes no dia a dia, sem ver o que realmente está acontecendo ao seu redor, né? Então, esse é um movimento que traz as pessoas a olharem novamente para as outras. E você falou, né, dessa ação de ter os guardiões, achei super bacana, mas os próprios líderes também, né, eles vão precisar ser esses guardiões também, estar atento às equipes, e olha que desafio, porque muitas vezes são os próprios gestores que são os causadores dos estresses, né, e ali em alguma situação que até pode chegar a uma patologia algumas vezes. Então, quanto a gente precisa ainda treinar os gestores para eles, na verdade, entenderem primeiro o seu papel enquanto líder, e mais do que isso, desse papel de cuidado em relação à equipe, que na verdade está dentro do papel de liderança, né? Ao servir a equipe, aquilo que a equipe precisa, então por isso o líder ele precisa estar atento às pessoas. Isso já, a gente falando em liderança, isso já faz parte, né? Mas os gestores entenderem que isso realmente faz parte do papel e ter um treinamento um pouquinho mais refinado a olhar e a identificar também, né? Sim, é que isso, na verdade, esse olhar, ele faz parte da gestão de pessoas, né? Ou deveria fazer, né? Sim, ele faz, né? Alguns não estão treinados como deveriam, né? Alguns não têm essa vivência, e a gente precisa lembrar também que todas as pessoas, elas vêm de uma construção, né? Então, às vezes a minha construção não foi a melhor com relação a essa questão psíquica. Então, eu nem tenho como ter um olhar melhor para as pessoas, né? E isso pode ser treinado, claro. E muitos tabus também, né? Em relação às questões psíquicas, né? Do tipo, o que vão pensar de mim se eu falar, né? O que vão dizer? Vão dizer que é mimimi, que é fraqueza, eu tô me fragilizando, que eu tô me vitimizando, né? Então, existem muitos tabus, principalmente geracional, né? Sim, com certeza. Né? Acho que depois da pandemia nós tivemos um crescente aí com relação não só ao tratamento, mas as discussões com relação à saúde mental, né? Isso tem melhorado bastante, né? A gente tem que entender que é doença, que não é mimimi, como a Sara falou,
não é falta do que fazer, não é falta né? de Deus. Não é falta de Deus, é doença mesmo e precisa ser olhado dessa forma para que haja tratamento. Exato. Né? Uma outra dúvida que eu fiquei até discutindo essa semana com um empresário, que era a questão do home office. Porque até a discussão era assim, manda o funcionário para o home office, seria melhor para ele, mas será que ele vai ter um ambiente seguro para trabalhar? Um ambiente que proporcione para ele, realmente não vai ser aquele ambiente conturbado, cheio de barulho, com criança brigando, com os vizinhos gritando, sabe? Como que as empresas estão trabalhando isso? Eu não sei se lá na Continental vocês têm o híbrido ou o home office, mas como a doutora vê que isso vai ser ou já é um desafio para as empresas para cuidar da saúde mental dessas pessoas que estão trabalhando em home office ou em modo híbrido, né? A questão do híbrido, né, da flexibilidade como um geral, é uma forma, inclusive, de preocupação com relação à saúde mental do funcionário, né? Porque aí ele pode, às vezes, ter um pouquinho mais de flexibilidade para levar para a escola, buscar o filho na escola, né, ou almoçar com a família. Então, a flexibilidade, ela é importante, é uma, sim, das medidas para buscar. O sabático também é outra medida, redução de carga horária é outra medida, então várias empresas já têm essas medidas aí, a Continental tem, pensando justamente na saúde do colaborador. As escalas também podem ser pensadas com relação a isso, né, para que eles desfrutem, estejam com a família. Que é um ambiente saudável para a pessoa trabalhar, né? Se ela vai conseguir realmente fazer o que ela precisa fazer, ou ela vai se estressar porque ela não consegue nem olhar a criança e nem trabalhar. E como perceber isso estando longe, né? Então, mas buscar perguntar para o paciente com relação ao tratamento dele é importante, né? Tem paciente que fala para mim, doutora, não dá para eu ficar em casa porque pelo menos aqui eu tô longe dos problemas, né? Eu prefiro porque aqui eu me distraio, né? Aí uma pergunta que eu faço às vezes é assim, você vai se distrair dos seus problemas ou você acha que tudo isso pode desencadear um problema com relação à segurança, por exemplo, né? Porque já pensou um operador de empilhadeira que tá lá operando a empilhadeira e tá com a cabeça em casa, né? Ou na esposa que brigou, ou no filho, né, que tá doente. Então, tudo isso é importante, essa discussão com o colaborador, ela é importante. E dentro da INR, né, vão ter questões específicas que são avaliadas em relação a esse novo tema de saúde mental? A INR, ela não traz exatamente o que deve ser feito. Ela fala das avaliações, isso, ela fala dos riscos psicossociais, né, que a gente precisa trazer os riscos psicossociais e ações para resolvê-los, né, mas não especifica como exatamente fazer. Entendi. E como que, né, agora pegando aí um empresário, um gestor, quais parâmetros ele consegue utilizar? Porque isso não acaba também trazendo um pouco de dúvida? Sim, com certeza, mas aí vai precisar de pessoas, né, que tem alguma expertise para definir esses questionários, para poder aplicar os questionários, conseguir interpretá-los também, porque às vezes é mais difícil do que aplicar, né? Ver o que faz com aquilo, com aquela informação. Não adianta eu só ter a informação, como já falei, mas não saber interpretar, não conseguir resolver, né? Então não precisa ser uma pessoa contratada da empresa, mas precisa ser alguém com alguma expertise. Tá? E esse trabalho, ele acaba tendo uma integração bem grande junto com o RH, certo? Certo. Dentro de pensando aí a questão de ações preventivas e tudo mais, ela sempre vai ser muito correlacionada, porque a gente está falando aí tanto questões mais técnicas, no sentido de uma avaliação de saúde, mas a gente também está pensando, que a gente falou treinamento de lideranças, treinamento ou seleção e treinamento de pessoas específicas que vão ter um olhar diferenciado para isso dentro da empresa, e eu vejo que indicadores que você já trouxe, que fazem parte, né, do RH, como o de absenteísmo, mas eu vejo que até acredito eu, né, que outras ferramentas ou metodologias já utilizadas pelo próprio RH que também trazem informações, né, por exemplo, uma pesquisa de clima. Exato. Até uma avaliação de performance que pode mostrar oscilações ou diferenças em uma performance de uma pessoa que pode também estar indicando ou apontando para alguma
alguma patologia ou algo nesse sentido, né? Sim, com certeza. Os treinamentos, né, é responsabilidade do RH, então, por mais que outros setores, às vezes, apliquem os treinamentos, sai tudo do RH, né? Precisa estar tudo alinhado com o RH, para ver se aquilo faz sentido ou não. O que eu falei, por exemplo, que são medidas para evitar o adoecimento, né, a flexibilidade, tudo isso também é medida que vem do RH, né? Sem falar em outras situações, por exemplo, eu já tive uma situação de um pai que simplesmente faltou uma semana toda, e aí a gente conseguiu abordá-lo, o líder conseguiu trazê-lo, né, e ele contou que tinha recebido o diagnóstico da filha de doença, uma doença grave, inclusive. E aí nós nos reunimos, eu, RH, a liderança, para definir o que fazer, porque afinal ele não tinha nenhum atestado, era ela que estava doente, não era ele, entre aspas, né? Mas o que nós fizemos? A gente abonou os dias, né, dele e vimos qualquer oportunidade que desse para ele cuidar da filha. Então, conseguimos dar férias para ele, embora não tivesse, a gente deu férias emergenciais, né? Porque também para férias precisa ter um período para avisar o RH de férias, enfim. Então, tudo às vezes é feito de forma, na verdade, tudo é feito, deve ser feito, né, com mais pessoas envolvidas e não é uma cabeça só, né? E assim, doutora Adriana, quando a gente pensa uma empresa menor, né, que não tem um porte, nenhum orçamento, por exemplo, de uma indústria para ter uma equipe técnica dedicada a isso, né? Muitas vezes tem até um RH ali ainda pequenininho, né? Tem embrionário, 3, né? 4 pessoas, a gente passa às vezes por empresas com 200 funcionários e 1, 2 pessoas até no RH, né? Se a gente fosse indicar um caminho, né, da onde eles poderiam começar a implementar ações ou a pensar um pouco mais no sentido da saúde mental, né? O que você indicaria? Qual poderia ser um primeiro passo? Essas empresas, por menores que elas sejam, elas têm um SESMIT que é contratado, né? Então, acho que tem que sentar com o SESMIT e definir algumas ações, algumas medidas, né? Pelo menos de investigação de riscos, né? Acho que isso é importante, o mapeamento desses riscos. Fazer um deployment dos atestados é bem importante, né? Geralmente, nessas empresas pequenas é o RH que acaba lançando atestados, então fazer um deployment deles e avaliar o que eu tenho de CID, né? Por exemplo, maior afastamento por doença mental, se é ortopédico, enfim, se é acidente, lesões, enfim, para que eu possa tratar, né? Então, geralmente é o RH que acaba lançando os atestados, então precisa começar por ali. Na minha opinião, medir acidentes é importante, né? Porque às vezes eu tenho uma condição de trabalho que é insegura, às vezes eu tenho um ato, mas às vezes eu tenho pura falta de atenção mesmo, que pode estar indicando presenteísmo. E quando a gente fala de presenteísmo, muitas vezes são pessoas que estão em processo de adoecimento, né? Não são pessoas que têm a consciência de que elas estão doentes. Muitas vezes elas não têm, né? Elas estão trabalhando, pensando em outra coisa, né? E acaba que sofre alguma coisa ou faz com que outros sofram, no caso da empilhadeira, por exemplo. Então, KPI de acidente é importante, KPI de absenteísmo é importante, e aí pensar mesmo no mapa de calor, que dá para fazer com o pessoal, não só do SESMIT, mas o próprio técnico de segurança pode ajudar, o próprio funcionário do RH pode fazer, baseado nesses atestados, né? Enfim, e aí tomar medidas. Começar avaliando, sempre, né? Na verdade, a gente sempre inicia por onde? Diagnóstico, né? Sim, exatamente. Sempre não tenho como atuar, né, se eu não sei o que está acontecendo. Primeiro eu preciso fazer uma análise de problemas. Né? Muito bom. Muito bem, Sarinha. Mais alguma pergunta sobre o tema? Eu ia perguntar assim, em relação ao treinamento e a preparação, porque eu achei muito legal a questão dos guardiões da saúde ali, né? E nessas empresas pequenas, talvez fosse o caso de nós trabalharmos com o treinamento da liderança para esse olhar humano ali, né? Ele é um gestor de recursos e as pessoas são os recursos mais difíceis.
Sim. né? Difíceis de encontrar, Uhum. né? Porque a gente precisa de pessoas com talentos específicos para aquelas atividades, difíceis de manter e difíceis de cuidar mesmo. Então, a liderança precisa aprender a gerenciar esses recursos. E eu acho que também a questão da maturidade da equipe também, para ter esse olhar de por que o meu colega está tão cuidado, irritado? Né? O que será, né? Não era assim, mudou, o que tem de diferente nele, né? Talvez seja um caminho também para as empresas que ainda não conseguem fazer um diagnóstico, porque é tão pequeno que às vezes com 30 pessoas o número de atestados ainda não justifique ter um diagnóstico de caminho, mas eu já consigo trabalhar prevenção. Sim, já com começo certeza. a olhar para fazer com que as pessoas olhem para as pessoas. Né? E tem alguns chamarizes, né? Algumas falas importantes das pessoas, né? De, que vontade de sumir, eu queria sumir daqui, não vejo mais sentido, né? Para que as pessoas também fiquem alertas com esses comentários, acho que é importante. E o Guardiões da Saúde é um recurso que é menos caro, vamos colocar assim, né? Eu preciso de treinamento, preciso de acompanhamento, mas eu posso utilizar os voluntários da empresa, né? Eu não preciso ter os profissionais ali. Aí, a partir disso, vão encaminhar para profissional, para tratamento, né? Preferencialmente o médico primeiro, né? Porque o médico precisa avaliar o tratamento. Primeiro, cabe ao médico, né? Fazer o diagnóstico, fazer tratamento, indicar o tratamento, e aí acabar encaminhando para psicólogo, enfim, outras medicação. Bacana. Se a gente fosse citar, eu não sei se dá para citar né, mas um dos maiores desafios para uma empresa para trazer uma implementação, né, de ações aí com foco na saúde psicossocial. Pelo que a gente está conversando aqui, eu acho que, daí quero ouvir a opinião de vocês, né? Mas seria realmente uma mudança aí da cultura, né? E Mudança principalmente da mentalidade de alta direção. Sim, mudança de cultura, que aí já engloba a mentalidade, né, das pessoas. E um dos desafios bastante interessantes para qualquer tipo de iniciativa, né, na empresa é a continuidade. Né? Assistência. Né? Exato, porque às vezes a gente começa, faz festa, anima, compra bolo para todo mundo, né? E aí, de repente, isso dura um mês, 2 e para. Voltamos à vida normal, né? Exato, exato. Sim. Né? Produzir é super importante, né, na empresa. Não dá para a gente achar que a empresa não tem também o foco em produção, porque senão ela não se sustenta, né? Mas nós precisamos sim trazer ações para a indústria, porque as pessoas que estão melhor, trabalham melhor, produzem melhor, se acidentam menos, né? Então é super importante esse olhar, né, pro outro. Muito bom, muito bom. Isso ficou bem mais claro também, né, Sara? Eu já estava na minha cabeça que tinha um monte de regra, que a gente tinha que começar a produzir documento para comprovar tudo que está sendo feito, mas parece que é um trabalho muito mais construtivo, o que torna mais difícil, eu acho. Né? Porque se a regra fosse clara, ficava mais direcionado, né? Mas eu entendo por que tem que ser aberta, porque tem que abranger todas as empresas de todos os tamanhos, né? E o risco psicossocial vai ter que vir no PGR, né? E eu acho que é muito trabalho aí pela frente para quem é empresário, né? Muito trabalho, né? Até porque parece simples falando, mas na hora da execução não é simples, né? Sim, sempre. Aí que tá, né? Do papel para a prática. Como que te tira do papel e põe para a prática? Essa é sempre a dificuldade. Acho que uma das partes, assim, mais trabalhosas, talvez, seja fazer o diagnóstico, né? E esse diagnóstico, ele é móvel, né? Porque hoje eu tenho uma população, amanhã eu vou ter outra população. Então, não é um diagnóstico engessado, né? Mas eu preciso, sim, pensar em ações que demandam, né? Que se sustentem ao longo do tempo. Exatamente. Hoje tem algumas empresas também fazendo, não sei se dá para chamar consultoria,
mas com serviço de psicologia, né, de 24 horas, via telefone, que a empresa pode contratar, aí tem a questão de custo, né, mas ela pode contratar e aí ter um profissional 24 horas para atender. Então, de repente, eu estou com um problema na minha família, estou pensando em uma solução, né, às vezes definitiva contra a minha vida, e acabo entrando em contato com esse 0800 ou com esse número fornecido pela empresa para que eu tenha um suporte psíquico naquele momento. Bacana. Então, ações tem muitas, né? Ações temos muitas. A questão é entender o que fazer, o como fazer e o fazer sempre. E ver primeiro o diagnóstico, né? Porque nem todas as ações fazem sentido para todas as empresas. Sim. Né? Eu preciso ver o que faz mais sentido para minha empresa, né? Exato. E como todo processo dentro de uma empresa vai sofrendo uma melhoria contínua do que é natural. Né? Não é algo, como você falou, não é algo que vai ser feito uma vez e essas ações e pronto. Né? É contínuo. Exato. Muito bom. Doutora, você quer falar alguma coisa aí, uma mensagem final para o pessoal? Alguma coisa para finalizar? Andressa, eu acho que se eu puder dar um conselho para as pessoas, é essa questão do respeitar a construção, né, umas das outras, né, e entender que a dor do outro é do outro, então eu preciso respeitar, não posso julgar, né, e olhar o diferente, né, às vezes eu abordo alguém que fala que não quer conversar, que não quer ajuda, mas me colocar à disposição olha, eu estou à disposição se você em algum momento quiser conversar, né, então o respeito e o ouvido gentil. Muito bom. E que é tudo isso fundamental para bons relacionamentos. Sim. Né? Que bom que estamos resgatando tudo isso. Sim. Nem que seja em forma de MR, né? Mas é algo que está sendo resgatado porque a gente está vendo, né? Até você citou a questão da pandemia, o quanto precisamos ficar afastados e o quanto as pessoas perceberam que isso é ruim. Né, que essa conexão, poder estar perto, mesmo que seja alguém trabalhando em home office, mas que não é a distância que mantém longe e nem o estar perto que mantém perto, né? Isso. É realmente o estar presente com o outro, estar aberto, ouvir, o estar realmente interessado na outra pessoa. E que genuinamente, né? Genuinamente, exatamente, e buscando entender sem o julgamento. Obviamente nós temos o julgamento, porque vem isso com a nossa memória, mas assim, estar aberto além do nosso julgamento, a ter esse entendimento daquilo que o outro sente, ou simplesmente estar aberto a estar ali, né? Isso que é o que dá base para relações que são saudáveis. Então, e eu tenho mais um conselho, Andressa. Vamos lá. Uma outra questão é que às vezes as pessoas sofrem pelas outras, né? Então, mais um conselho, não roube nada, porque roubar é feio. Né? É verdade. Sim. Então, a dor do outro é do outro, né? Você tá ali para dar suporte, não para sofrer por ele. Muito bom. Porque se tudo que a gente ouvir nos causar sofrimento, aí não tem condições, né? Daí adoecemos também, né? Exato. E ninguém adoecido consegue ajudar. Exatamente. Então, belo ponto esse. E nem sempre a gente precisa da solução, né? Para tudo também, né? Na verdade, a gente vai ter, né? Muitas vezes. Exato. E não nos cabe a solução, né? A solução é mais para o indivíduo, né? Ele que tem que avaliar a situação dele. Eu não tenho a solução porque diz respeito à vida dele, mas eu posso dar suporte. Esses dias eu estava voltando para casa e minha filha adolescente entrou contando um problema gigante para ela, né? Na vida dela era gigante aquele problema, né? Daí eu comecei a dar a solução para ela para o problema dela. Eu disse, mãe, eu não quero solução. Eu quero que você me escute e me dê um abraço. É isso que eu quero. Né? A minha solução eu vou achar depois. Isso, exatamente. A gente quer ser resolvedor de problema, né? As pessoas precisam buscar o seu próprio caminho, né? A gente nem sempre quer um conselho, né? A gente só quer um abraço. Só quer alguém ali do lado, né? Exato. Isso aí, muito bom, muito bom. Obrigada, doutora Adriana. Foi bem elucidativo aqui, conseguimos né, entender mais aí, como a Sara falou,
Às vezes a gente quer transformar algo novo que está aparecendo, quando não tem entendimento, parece que é algo muito complicado. E sim, exige trabalho, exige dedicação, mas nada fora do que, na verdade, já estava sendo necessário. Né? Uma continuidade ou talvez um aprimoramento daquilo que já tínhamos de necessidade dentro das empresas. Então, agradeço a tua participação, fiquei muito feliz mesmo. Falei isso lá fora quando você chegou, né? Falei no começo, falando de novo, que é muito verdadeiro. Obviamente, sou dessa área também, então, sempre quando a gente fala de saúde integral, qualquer saúde que seja, mas do ser humano, esse fortalecimento do ser humano, então, são assuntos que me encantam, né? Por completo. Então, agradeço. Eu que agradeço. Por você vir aqui. E, Sarinha, mais alguma coisa? Você não, também? Não, já terminei, já tirei todas as minhas dúvidas. Já tirei tudo, já peguei tudo. Então tá bom, Sara, obrigada você também por estar aqui hoje. E pessoal, obrigada por ter nos acompanhado, espero que para vocês também aí tenha trazido muito mais clareza, ideias do que vocês podem fazer e continuem nos acompanhando até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.